UFBerds, aqui é o James, pro BR Nerd. A gente tá hoje entrevistando... Ele falou de ícone na outra entrevista, mas é muito mais do que isso, porque... Sei lá, o que tem depois do Nossa, ícone? você é um... Diva, é modelo... É modelo de profissional, é modelo de pessoa pra todos nós, assim. Acho que é muito importante pra gente ter uma figura tão pública, tão talentosa, tão reconhecida e que traga essa visibilidade pra gente, porque isso é importante. Né? Então a primeira pergunta que eu tenho a fazer é essa. Você passou por uma transição que foi muito pública e muito noticiada e foi muito contundente. Isso obviamente trouxe para a visibilidade dos transgêneros, para a visibilidade dos crossdressers e dos LGBT em geral. Sim, se falou disso em meios que não se falava antes. Por exemplo, o meio dos quadrinhos, ele sempre foi uma coisa meio careta, ele foi uma coisa meio machista. E como é que foi? Foi consciente ou simplesmente foi acontecendo e você foi indo com a maré, assim, dessa visibilidade? Não, foi cientificamente planejado. Eu passei 38 anos construindo uma carreira de quadrinista e aí pimba! Tudo isso tinha o objetivo estratégico de fazer essa inserção dos temas LGBT. Não, eu vim vindo, ainda estou transitando, né? Porque não é uma coisa que termine, eu estou transitando vou transitar até morrer, assim. São processos, né? São processos que a gente vive e a gente não tá nessa batida para pegar diploma, tirar carteirinha, nem porra nenhuma, a gente está vivendo, né? Então é isso, cada etapa que a gente abre outras etapas também. E eu acho legal que esse tema esteja circulando por aí e arejando, assim, porque não faz sentido, né? Não faz sentido a clandestinidade e essa pecha de doença, pecado ou crime que sempre cercou a vivência LGBT, a vivência trans, essas coisas todas. Eu acho que são os tempos também, quer dizer, o próprio fato de eu ter resolvido a questão para mim tem a ver com as vivências que já estão por aí acontecendo, né? Com a experiência dos outros, com o contato, com troca de ideia e tal. E aí vem a segunda pergunta. Do ponto de vista do profissional e do fã, como você considera essa visibilidade importante? Assim, ter um profissional tão gabaritado e tão reconhecido e que, assim, não completamente sem vergonha de passar por essa transição e dar esse exemplo para as pessoas, assim. É importante para o jovem LGBT, é importante para o jovem hétero também. E para a pessoa mais velha, assim. Como é que você vê esse exemplo, essa visibilidade? As suas perguntas estão quase se autorrespondendo, porque isso. Porque o fã de mim tá se metendo no meio das perguntas. Não, mas você tem toda a razão. Para começar, é porque não faz sentido essa coisa ser... Por que esta vivência foi sempre colocada dentro do armário, fora, marginalizada e tal e tudo? Porque era considerado doença, crime ou pecado, né? Então, e as pessoas que enveredavam por aí eram punidas, muitas vezes com a morte, ainda né? Sim. Nem na Rússia, por exemplo, está acontecendo uma repressão muito grande. Mas as conquistas que já aconteceram, que fazem parte de um patrimônio cultural da população e vão acabar se impondo, a dinâmica delas vai acabar se impondo. A coisa na Rússia é bem complicada e difícil de entender, assim, para nós que estamos fora, né? Mas tem um movimento LGBT lá muito forte e eles estão sendo reprimidos. Eles têm que ser fortes, porque a repressão pois a repressão está sendo violentíssima também, de todos os lados, não só institucional, polícia, não sei o quê, como grupos paramilitares e coisas assim, né? Eu não sei, no Brasil a gente tem uma experiência menos institucional, quer dizer, quanto mais o tempo passa, vem mais se abrindo e se liberalizando, até no que diz respeito ao atendimento de saúde, as coisas assim. O chamado casamento gay, né, o casamento igualitário, todas essas coisas vêm acontecendo e desabrochando de alguma forma. Mas, por outro lado, está acontecendo um crescimento muito grande também das organizações de direita, das organizações reacionárias e tal e tudo, porque eles estão entrando em parafuso, estão entrando em pânico, né? Exato. Agora, ao mesmo tempo, também, eu acho que é uma coisa interessante que sempre me ocorre depois que a entrevista acabou. Não, manda ver.
É ver como um país como o Brasil, que tem essa... Por um lado, tem essa presença tão aterrorizante, né, dessas ameaças todas, sempre à margem. Ao mesmo tempo, tem também uma vivência muito... Quer dizer, uma construção bem carnavalesca do que é a cultura LGBT, né? Quer dizer, é muito típico do Brasil as pessoas criarem por conta própria e se desvencilharem de cânones e modos de ser. Então, eu acho isso uma das coisas mais legais assim, que eu tenho acompanhado, é essa multiplicidade de formas, né, de gozar. Sim. A vida acha um jeito, mesmo que seja institucionalizado. Eu só acrescentaria que no Brasil tem um jeito específico, assim, festivo de ser, que me agrada muito. Eu acho muito criativo, muito legal isso. Fora dos trilhos. Wolf Bears! Aê! Arrasou! Arrasou!